Amém? Eu quero começar essa palavra com oração. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Pai, Senhor, seja conosco nessa tarde. Senhor, queremos desfrutar, Senhor, dessa palavra, desse alimento, desse suprimento que o Senhor tem, Senhor, preparado para os nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela igreja, por esse lugar seguro, onde nós estamos, Senhor, guardados, oh, de todo mal, de todo, Senhor, que maligno, oh, Senhor Jesus. Senhor, edifica-nos nessa tarde, fala conosco, revela, Senhor, a Sua palavra para nós. Senhor, nos torna, Senhor, habilitados para falar, para ouvir, para desfrutar de Ti, Senhor. Oh, Senhor, edifica cada ouvinte, cada um, Senhor. Que nossa união contigo seja fortificada, sejamos avivados pela palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Santos, vamos abrir então a Bíblia aqui em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios. O áudio está bom aí? Como é que está? Dá para ouvir direitinho? Amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Nós estamos todas as segunda-feiras, quarta-feira e sexta-feira estamos aqui, por esse canal, pelo Facebook, e também pelo YouTube da igreja, compartilhando, desfrutando o livro de 2 Coríntios. Hoje chegamos então ao capítulo 7, versículo 1, que fala assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu hoje vou apenas ficar concentrado nesse versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 7. Ele é um capítulo muito rico, que fala a respeito de um encorajamento, fala um pouco a respeito de Paulo e do afeto e do amor que ele tinha para com os coríntios, e também fala do conforto e consolo que trouxe a chegada de Tito, o encontro que ele teve com Tito, que trouxe um bom relatório, um positivo relatório em relação à atitude que os coríntios tiveram ao receber a carta de Paulo. Porém, hoje vamos focar mais no versículo 1, como já falamos, o tema é extraído aqui desse versículo, aperfeiçoando a nossa santidade. Então eu quero apenas gastar um tempo aqui, analisando, extraindo alguns pontos importantes desse versículo 1, Nós não vamos ter o tempo suficiente de ver todos os versículos, porém quero me atentar apenas nesse versículo 1, onde começa falando uma coisa que nós cristãos já temos: tendo, pois, ó amados irmãos, ou amados, tais promessas. Sempre é bom, irmãos, olhar para aquilo que nós já temos. Isso nos guarda de nós olhar o que nós não temos. O que nós temos é o que nós precisamos. O que nós temos é o que Deus nos deu. Deus nos deu, irmãos, tais promessas. E já vou falar aqui a respeito de quais são essas promessas que Deus nos deu. Mas aqui no contexto já está falando do versículo 16 ao 18. Então, nós vemos aqui que nós temos promessas tão grandes promessas, grandes promessas. Mas, além das promessas, todos nós temos três coisas que estão aqui nesse versículo. A primeira dela é as promessas de Deus, A segunda é impureza, por isso aqui fala purifiquemo-nos de toda a impureza. E em terceiro lugar é a santidade, o Espírito Santo, o Espírito de santidade. E aqui fala aperfeiçoando a nossa santidade ou nossa santificação. Então todos nós temos promessas de Deus que Ele prometeu para as nossas vidas, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre quais são essas promessas que Deus prometeu. Vamos ver que todos nós temos impurezas, por isso que esse versículo, irmãos, fala sobre uma limpeza espiritual, assim como uma limpeza física, Todos os dias nós precisamos limpar nossa casa, limpar nosso corpo. Da mesma forma precisamos diariamente
limpar nosso espírito. Por quê? Porque nós, conscientemente ou inconscientemente, né, ficamos sujos, né, às vezes querendo ou sem querer, né, por causa de alguma coisa ao nosso redor, o nosso espírito fica sujo, né? Então há uma necessidade, irmãos, de nós fazer essa limpeza, e aqui no versículo 1 fala, né, purifiquemo-nos de toda impureza. Então, irmãos, todos nós cristãos temos três coisas, né? Temos promessas da parte de Deus, temos impurezas, né? E temos também santidade no nosso espírito, né? Essas três coisas, aqui vamos ver, irmãos, que tanto promessas como impurezas, como santidade, nós precisamos saber lidar com elas, né? Precisamos saber lidar com as promessas de Deus, aplicando isso à nossa vida hoje. Precisamos saber lidar, tratar com as impurezas, né? Como limpar-nos diariamente, né, de tudo aquilo que nos traz, que nos suja, né? E em relação à santidade é separação. Nós fomos chamados por Deus, né, para sermos separados por Deus de tudo aquilo que é contaminação, sujeira, corrupção. Então, irmãos, aqui, né, vemos versículo 1, tendo, pois, amados, né, aqui vemos a maneira, né, de Paulo, né, se relacionar com os coríntios, né, amados, tendo, pois, tais promessas. Então, essas promessas que nós temos são promessas da parte de Deus, né, são promessas de valor infinito, irmãos. Então, eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4, e aqui fala o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então aqui a Bíblia nos diz que Deus nos deu as suas preciosas e grandes promessas, para que por meio dessas promessas nos tornemos coparticipantes da natureza de Deus. Isto é, irmãos, que nós sejamos um com o Senhor, né? Em vida e em natureza, por meio das promessas que Ele dispensou a nós. E essas promessas, né, elas têm um valor infinito, e elas culminam na vida eterna. Essa promessa sobre todas as coisas para nós viver uma vida cristã normal é uma promessa, irmãos, que João fala na sua carta, em 1 João, capítulo 1, pode abrir aí sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 25, 1 João 2, 25. Aqui, irmãos, fala o seguinte: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Deus nos prometeu vida eterna, né? Nós vamos viver para sempre, eternamente, e isso é uma promessa de Deus. Deus prometeu isso para todos aqueles que creem nele, confiam nele. Então, irmãos, nós tendo tais promessas, essas promessas estão vinculadas ao nosso futuro, tanto no milênio como na Nova Jerusalém. Então, essas tais promessas aqui se referem às promessas do versículo anterior. Se você ler comigo 2 Coríntios 6, versículo 16 ao 18, ali nós temos três promessas de Deus, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa aqui é uma referência, irmãos, à Nova Jerusalém, né? No Apocalipse 21 nós vemos isso. Então há uma promessa aqui da Nova Jerusalém, versículo 17. Agora nós vemos aqui: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Esse versículo aqui está falando de Deus nos receber no reino, né? Da entrada no reino. E no versículo 18 temos a terceira promessa, que fala a respeito da nossa herança real. Veja só: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então essa promessa está em 2 Samuel 7:14, né, falando a questão do reino também, da herança. Então, irmãos, nós temos uma promessa, irmãos, em relação ao nosso futuro. Deus garante nosso futuro com uma entrada no reino, né, uma honra no reino, né, uma posição de destaque, e também com a possibilidade, a oportunidade de desfrutar a participação da Nova Jerusalém, onde Deus, né, Ele habitará e andará entre nós, será nosso Deus, e Ele será o meu povo. Embora hoje na igreja nós já experimentamos tudo isso, irmãos. Deus habita em nós, né, no nosso espírito, né, Deus anda conosco, e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aqui vemos que nós temos tais promessas. Essa promessa é algo vinculado ao futuro. Ninguém pode nos prometer algo sobre um passado, né, ou sobre um presente. Uma promessa é uma segurança para algo futuro. E Deus aqui garante o nosso futuro, irmãos. Nós podemos confiar nele. Por isso que nós temos que nos purificar de toda a impureza. Porque a impureza, ela nos priva de nós provar as promessas de Deus. Purifiquemos de toda a impureza. Aqui fala de contaminação. Impureza, contaminação. Aqui se refere a tocar coisas sujas que não pertencem a Deus. Então essas impurezas, né, aqui a contaminação, é algo que nos contamina, irmãos. Hoje nós estamos nesse período de contaminação do vírus Covid-19, e nós vemos, né, pessoas se contaminando, né, ficando doentes, até morrendo por causa dessa doença, né? E da mesma maneira, irmãos, há um vírus espiritual, né, que espalha muita contaminação entre os irmãos, né, entre as igrejas, e a impureza. Então nós podemos ficar sujos, impuros, quando nós tocamos alguma coisa, irmãos, que não é de Deus. Então aqui nós temos impurezas da carne e impurezas do espírito, né? Impurezas da carne e temos impurezas do espírito, né? Então impurezas por fora, impurezas por dentro. Eu quero ver algumas impurezas, né? Por exemplo, que se refere a tocar em coisas que não é de Deus. Eu quero ler com vocês aqui Isaías 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados se encobrem no seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está vendo, irmãos? Então nós temos aqui iniquidades e pecados, né? Isso aqui é um empecilho, irmãos, para poder nós ter comunhão com Deus, né? Isso aqui quebra a nossa comunhão com Deus. Quando nós tocamos nas iniquidades, nós somos separados da comunhão com Deus. Pecados também fazem que Deus não ouça, né? Aqui vemos um empecilho para as nossas orações. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, a impureza. A impureza é tudo aquilo que é do pecado, tudo aquilo que é da iniquidade. Está vendo aqui, irmãos? Então quando nós tocamos em coisas que não são coisas de Deus, nosso espírito fica sujo, nossa alma fica sujo. Aí nós vamos ter contato com outros irmãos e nós ensujamos os outros irmãos. Em lugar de limpar eles, né, com a palavra, com o espírito limpo, nós acabamos ensujando também, né, o espírito dos outros irmãos. Por quê? Porque uma pessoa suja, ela fica ensujando os outros. Por isso que há uma necessidade de limpeza, uma limpeza interior, né? Vamos ver aqui um versículo sobre impurezas na carne, em Marcos capítulo 7, versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 3. 23, desculpa. Aqui, irmãos, né, nós vemos que, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, na nossa carne, no nosso interior,
há muita impureza, a malícia, a dor, a avareza, a inveja, a soberba, a loucura. E tudo isso, irmãos, quando nós estamos na carne, né, nós estamos nos contaminando e contaminando, né, ao nosso redor. Contaminação da carne. Né? Veja só, Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui, irmão, nos é dito que a nossa língua, né, ela contamina o corpo inteiro. Ou seja, quando a gente fala o que não deve, né, fala alguma coisa que não é Cristo ou não é no Espírito, nós estamos, né, tocando em coisas impuras, estamos contaminando nós mesmos e contaminando o corpo inteiro. Né? Esse corpo inteiro é o corpo de Cristo. Nós podemos trazer essa contaminação, né, e trazer confusão, porque por causa de que nós não estamos limpando nosso ser, né, limpando nossa carne que está podre, que está suja. Ela precisa de uma faxina espiritual diariamente. Por quê? Porque nós temos tais promessas, né, da Nova Jerusalém, da vida eterna, do milênio, da coroa de Cristo. Então, por causa disso, nós devemos nos purificar de toda impureza. A Bíblia fala também que, além da impureza da carne, né, Hebreus 12, 15 também fala a respeito disso, mas a Bíblia também mostra para nós impurezas do Espírito. Impureza do Espírito está ligada a coisas com o mundo espiritual, né, e também a corrupção religiosa. Né? Nós podemos ser impuros espiritualmente, sujos espiritualmente, por sermos corruptos religiosos. Vou mostrar aqui um exemplo agora no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um ao outro, né, um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Né? Eles vêm a ti como o povo, né, costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro, né? Só quer ganhar dinheiro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Então aqui vemos, irmãos, pessoas que têm um problema com o Espírito. Eles vão ouvir a palavra de Deus para ouvir as últimas novidades, né? Eles ouvem, mas por terem dificuldade, um espírito sujo, não estão um espírito adequado, eles não se importam, né, em praticar a palavra, em pôr por obra. Né? Eles somente ouvem, né, mas não praticam, porque é um problema no espírito, né? Um problema de ser algo formal, religioso. Veja só, Marcos capítulo 7, versículo 6. E isso atrapalha, irmãos, a nossa vida cristã hoje, no tempo presente. Marcos capítulo 7, versículo 6. Veja só. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o coração aqui está vinculado, irmãos, a um espírito também, né? Muitas vezes nossa boca pode estar proferindo louvor a Deus, palavras de Deus, né? Mas se o nosso espírito, né, ele não está purificado, ele vai estar longe de Deus, longe, sendo que Deus habita em nós. Imagina, Deus está em nós e nós estarmos a quilômetros de distância, né, de Deus, por nós não ter, né, esse espírito purificado, né, esse espírito purificado, irmãos. Há uma necessidade, né, de nós limpar nosso espírito, né, nosso espírito
Do contrário, fala, em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Em vão me adora. Tudo que nós fizermos, irmãos, se o nosso espírito não estiver limpo e purificado, né? Nosso espírito diariamente virá a ser em vão. Né? É isso que a Bíblia fala. Por isso que, né, aqui fala em 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Impureza. Quero ler outro versículo, Tito 1,16. Tito 1,16. Vamos lá para Tito, né? Depois, antes de Hebreus, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está vendo, irmãos? Por que muitas vezes somos desobedientes a Deus, somos reprovados pelo Espírito, nos tornamos abomináveis? Por quê? Por causa de não limpar nosso espírito diariamente. E um outro versículo em Jeremias 2:35, Jeremias capítulo 2, versículo 35. Aqui fala o seguinte: e ainda dizes, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. E é uma pergunta que nós devemos nos fazer agora, irmãos. Será se nós não temos nada de que nos arrepender? Né? É porque esse é o tema de 2 Coríntios capítulo 7, né? É o arrependimento segundo Deus. Esse arrependimento segundo Deus, ele produz para a vida, né? É para a vida, de ser contristados para arrependimentos, né? Segundo Deus. E esse arrependimento segundo Deus produz salvação, tá vendo, irmãos? Mas isso tudo está ligado ao nosso espírito. Então aqui em Jeremias 2:35 vemos uma pessoa que fala, estou inocente, estou inocente. Imagina você chegar perante Deus e dizer, Deus, estou inocente, eu não tenho nada de que me arrepender. Então a pergunta que eu faço é, um cristão, ele tem coisas para ele se arrepender? Né? Um cristão, é normal ele se arrepender? Ou ele não tem nada, ele não precisa se arrepender? Então Jeremias 2:35 fala que aqui uma pessoa está dizendo, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. É aquela voz que nos engana, que a ira de Deus se passou por nós e nós não seremos salvos da ira de Deus, né? Mas aqui fala isso, que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Lembremos, irmãos, estar na igreja é sinal que nós somos pecadores, somos falhos, e estamos num processo de santificação, num processo de aperfeiçoamento. Por isso que diariamente nós precisamos estar nos arrependendo, né, por um mau sentimento, né, alguma coisa que falamos, que não falamos, que fizemos, que não fizemos, sabe? Sempre ter esse espírito de arrependimento, nos purificar de toda a contaminação da carne, a gente já viu os versículos, e contaminação do espírito, né? Ter um espírito inadequado, e esse espírito, um espírito falso que nos torna formalistas e religiosos, né? Um espírito que impede nós termos comunhão com Deus. Quando nós temos problemas no espírito, né, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Nós não conseguimos. Quero provar isso para vocês aqui em Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. 59:2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Agora, desculpa, irmãos, é Salmo capítulo 40. Salmos capítulo 40. Livro de Salmos capítulo 40. Aí depois a gente volta para Isaías 59. Versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista.
Então, esse problema de iniquidade no espírito nos impede de ver. Ver o quê? Agora sim, Isaías 59, versículo 9. Por isso está longe de nosso juízo e a justiça não nos alcança, mas esperamos pela luz e es que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então aqui apenas são alguns versículos, irmãos, que a gente vê que ter problema no espírito, né, estar tão sujo no espírito, isso faz com que a gente não veja o mundo espiritual. E aí nós nos tornamos religiosos, né, pessoas formalistas, né, que seguem Deus, né, ouvem as últimas notícias de Deus, mas eles não têm um espírito disposto, né, para poder fazer a vontade de Deus, porque isso é algo que apenas o Espírito Santo pode fazer. E se a gente não estiver limpando nosso espírito, né, por exemplo, um momento como esse agora, um momento que nós separamos para limpar junto, você e eu, né, limpar nosso espírito, né, ouvindo uma boa palavra, uma boa mensagem, né, ouvindo hinos, estando em comunhão com a igreja, com os irmãos, manter nosso espírito limpo. Eu não sei quantas vezes, né, vocês limpam, né, a casa de vocês, né, o banheiro de vocês, né, enfim, os cômodos, e dessa maneira, irmãos, é bom você morar num local, num ambiente agradável, muito bom, muito bom. E da mesma maneira, irmãos, nós cristãos temos que limpar nosso espírito, porque ele fica sujo. Algumas vezes voluntariamente e outras involuntariamente, né? A gente vê algo que não queria ver, ouve algo que não queria ouvir, fala algo que não queria falar. Então é a mesma sujeira, né? Eu deixei agora a janela aberta aqui, entrou um monte de poeira, né? Sujou a mesa e tudo, eu tive que limpar. Então aqui fala da nossa limpeza. E o terceiro item, vamos para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, fala de aperfeiçoar a nossa santidade. 2 Coríntios 7, 1, nós estamos apenas analisando esse versículo. 2 Coríntios 7, um versículo muito rico, irmãos, e um capítulo que fala de arrependimento. Mas aí aqui fala então, no capítulo 7, que nós temos três coisas. Temos as promessas de Deus, temos impurezas, né? Mas a solução disso é a pureza, a santidade. Então, irmãos, aqui nós vemos que nós vemos o lado positivo, né? O aspecto positivo que deve acompanhar a limpeza negativa, né? Então já falamos do lado negativo, né? Da impureza que está em nós, e agora vamos falar do aspecto positivo que deve acompanhar a limpeza, e é o produto da santidade, né? Veja que produto maravilhoso, né? Um produto excelente para acabar com todo tipo de sujeira. É a santidade, né? O objetivo da santidade aqui, irmãos, é nós ser um templo santo para Deus, né? Um templo santo para Cristo, né? Para culto a Deus. Lembremos, irmãos, que no Antigo Testamento o culto a Deus era oferecido no templo, E os utensílios do templo eram santos, né? Limpos, de ouro. Da mesma maneira, hoje nós somos o templo de Deus, onde nós oferecemos culto a Deus, né? Todas essas figuras do Velho Testamento hoje se passam dentro do nosso interior, né? No nosso espírito. Hoje nós somos o templo de Deus. Veja, é isso que fala no versículo 16. Leia comigo 2 Coríntios 6,16. Fala assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz. Então, nós somos o santuário de Deus, né? Nós somos esse santuário, né? E esse santuário é para ser um templo, para ser um culto, servir de culto a Deus. Então, por meio da sua vida, por meio da minha vida, Deus quer oferecer um culto, Cristo quer oferecer um culto a Deus. O Espírito que habita em nós anela oferecer um culto a Deus.
Por isso, irmãos, que quando nosso espírito está limpo, ele está leve, nós podemos reunir com os santos e oferecer um culto a Deus. Esse culto pode ser feito numa praça, debaixo de uma árvore, num apartamento, né, num templo. Pode ser feito em qualquer lugar, desde que seja feito, desde que os irmãos usem, né, seu espírito. Né? A santidade está ligada, irmãos, a nós sermos santos, separados de tudo aquilo que é comum, né? Então, aqui nós vemos que Deus quer que nós tenhamos nosso ser tripartido, né? Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo separados para Deus. Espírito separado, alma separada, isso está em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, corpo e alma separado para Deus. Ser santo é ser diferente de tudo aquilo que é comum. Uma pessoa santa é uma pessoa separada por Deus, separada de aquilo que é comum, né? Nós somos separados em natureza e em caráter. Deus está nos aperfeiçoando hoje, irmãos, né? Principalmente no temor de Deus. Então, veja só, vamos ler Hebreus 12:14, sobre aperfeiçoamento da santidade. Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja só, irmãos, que nós temos uma exortação para seguir a paz e a santificação. Só que não é sozinho, irmãos. Uma pessoa sozinha é praticamente impossível ela ser santa. Nós somos santos com os irmãos. Com os irmãos que nós podemos seguir a santificação e podemos ver o Senhor, né? É claro que eu individualmente eu preciso, né, me santificar, me consagrar, mas Deus, Ele não quer que eu tenha uma vida apenas voltada para mim mesmo, egoísta, mas essa vida é para edificar a casa de Deus, é pensando nos outros, pensando no próximo, é amar o próximo. Por isso que Paulo aqui em 2 Coríntios 7, irmãos, ele fala no versículo 2, acolhei-nos em vosso coração, né? Recebam-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos, né? Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Isto é seguir a santificação, irmãos. Juntos morrermos e vivermos, juntos. É essa vida que Deus deseja produzir em nós, aperfeiçoando. Aqui não fala a minha santidade. 2 Coríntios 7:1 não fala de aperfeiçoando a minha santidade, né? A Bíblia ela nos salva e nos livra, irmãos, de uma vida individualista, né? O mundo se prega isso para nós sermos individualistas, mas aqui fala aperfeiçoando a nossa santidade. Juntos somos santificados. Seguir a paz com todos e a santificação. 2 Pedro 3:11 fala o seguinte: visto que todas estas coisas são de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então a santidade é ter um viver a fim de expressar a vida de Deus, né? Quando a igreja se reúne e nosso espírito está limpo, o resultado disso é expressarmos a vida de Deus, né? E se nós temos um viver de expressar a vida de Deus, estaremos qualificados para participar das promessas de Deus, que já falamos no início do vídeo, né? O milênio, né? A nova Jerusalém. Amém, irmão? E para já ir finalizando, né? Nós vemos então aperfeiçoar a santidade é o contínuo processo de consagração. Em Apocalipse 22:11, fala o seguinte, Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, né? Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, meus irmãos, a palavra aqui é continue. 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 Uma pessoa injusta, ele vai continuar sendo injusto, imundo, né?
Mas uma pessoa justa, ele vai continuar na prática da justiça. E quem é santo, continue a santificar-se. Continue, irmãos, não parem, não vamos parar de nos santificar, de nos consagrar. Isso é algo que nós devemos fazer diariamente, subir ao monte, ter comunhão com Deus. E a chave disso, lá em Êxodo capítulo 34, nós desfrutamos essa semana uma passagem quando Deus chama Moisés para subir ao monte. E no versículo 3 fala, ninguém suba contigo. Versículo 2, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Eu não sei, irmãos, quantos de nós temos consciência de que nós temos que nos apresentar diariamente diante de Deus. Todos os dias Deus faz uma chamada, E fala, fulano, Diego, E tal dia, tal horário, eu preciso me apresentar diante de Deus, irmãos. Porque quando eu me apresento perante Ele, Ele vai poder fazer uma faxina, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, e eu vou poder dessa maneira expressar a vida de Deus, Vou poder expressar a vida de Deus junto com os irmãos. Então esse é o encorajamento de continuar, irmãos, continuar a apresentar-nos perante Deus. Deus sabe o dia que a gente não vai à presença dele, Ele sabe. O Diego, ele não veio hoje, e ele fica preocupado porque ele não pode trabalhar em nós se a gente não permitir. A Bíblia fala de alguns irmãos em Timóteo que eles resistiram o Espírito Santo. Nós também temos esse poder hoje de resistir o Espírito Santo. Por isso que voltando em 2 Coríntios 7:1, fala, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, essa vida santa, o resultado, irmãos, é temor de Deus, que significa que é respeito por Deus, respeito por seu caráter sagrado. O que você vai fazer ou deixar de fazer, você vai fazer isso no seu coração por respeito a Deus. Se você sabe que Ele está com você, e você tem respeito por Deus, você vai ter uma postura diferente, um comportamento diferente. Eu termino aqui lendo Neemias 5:15, sobre temor e respeito a Deus, mostrando só um exemplo, de Neemias 5:15. Fala assim, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, veja só, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Está vendo, irmãos? Eu assim não fiz por causa do temor ou do respeito a Deus. Então, quando algumas pessoas vão fazer coisa errada, você e eu podemos ser como Neemias e falar, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Só que temor de Deus é um estágio já final, Ele é resultado de um aperfeiçoamento na santidade, de uma impureza sendo limpa. Então é tudo um processo, irmãos, de nós ter respeito por Deus, reverência por Deus, reverência pela Bíblia, pela palavra, pela igreja, enfim. Amém, irmãos? Esse é um pouquinho do sentimento de 2 Coríntios capítulo 7. Como eu falei, eu não teria condições de ver todos os versículos, nós não terminaríamos o vídeo, mas aí seria isso, capítulo 7, versículo 1, então, aqui fala aquilo que nós temos e a Bíblia nos mostra como lidar com as promessas de Deus, nos afastando do pecado, e nos voltando para Deus. Amém? Que cada dia aproveitemos as chances, e nos afastemos mais do pecado e nos voltemos mais para Deus. Amém, irmãos? Um grande abraço a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook e também no canal de YouTube da Igreja em Rio Branco. Amém? Jesus é o Senhor. Abraço a todos, Deus abençoe todos vocês. Somos um. Amém.